Muito bem, estamos de volta com o Perspectiva, o seu programa de entrevistas ao vivo aqui pela Rede ABC de Comunicações, canal 45 UHF, canal 14 na Vivax TV a cabo. E hoje à noite com entrevista, como eu já disse, ao vivo aqui com o Dr. José Ricardo, que não sou eu sou o Joaquim Alessio, o Dr. José Ricardo falando sobre os males do tabagismo e das drogas e até antecipando essa questão do que fazer para parar de fumar. Como pediu o nosso telespectador aí, o Valdomiro, então ele vai começar, isso aí vai ficar mais para o final do programa. O Dr. Zé Ricardo vai começar falando agora, quem sabe ele já comece ajudando o Valdomiro e outras milhares de pessoas que realmente sofrem desse problema, porque, como o Dr. José Ricardo já disse, o tabaco ele provoca uma dependência química, é uma questão que atinge diretamente o cérebro e às vezes muita gente acha que é fácil, mas não é fácil não. Agora existe essa possibilidade e ele vai falar como. Bom, Valdomiro, você fez uma pergunta que na realidade eu tenho certeza que ela se encaixa em cima de centenas de pessoas. Preciso parar de fumar, necessito parar de fumar, meu organismo já não está tão adequado. De que forma paro se eu já tentei e não consigo? Eu acho que deve ser, talvez, Valdomiro, a sua situação. Na verdade, você já diga o seguinte, você está de parabéns, porque você já percebeu que você precisa parar de fumar. Talvez isso seja o grande encaminhamento. Segunda coisa, da mesma forma que existe uma indústria do cigarro para que exista a manutenção do vício do cigarro como para as pessoas, também existe uma indústria contra o cigarro que fatura milhares de reais em cima de remédios, produtos que visam atender a ir contra ao tabaco. No entanto, eles não fazem milagres. Não acredite em falsos milagres. Aquela história, existia um apresentador muito polêmico na TV, que ele fazia uma propaganda de uma piteira, né? A piteira do apresentador. Ora, aquilo na realidade é um dos métodos utilizados para poder ajudar a quem tanto necessita abandonar o vício do cigarro. Eu quero somente para você, Valdomiro, e para quem tem essas dúvidas, dizer o seguinte: 20% das pessoas que fumam têm uma dependência fraca, 30% têm uma dependência elevada, outros 30% elevada superior, 15% muito forte e 5% das pessoas que fumam uma dependência fortíssima. Então nós estamos classificando isso. Para os 20% iniciais, conforme eu disse, qualquer método pode ser suficiente para abandonar o cigarro. Acupuntura, chiclete, emplasto, remedinho, gargarejo, pode ser suficiente. Guardado as devidas proporções, os outros percentis hão de ter uma necessidade, muitas vezes, de um acompanhamento multidisciplinar. Inclusive, gostaria até de comentar, Joaquim, que aqui no ABC, eu não falo somente Santo André, nós temos grupos que fazem realmente palestras antitabágicas em associações, em igrejas, e uma das igrejas que muito se envolve com isso é a Igreja Adventista, e a gente percebe que ela tem tido aí uma atuação com respeito a esse abandono ou ajudar as pessoas que fumam. Eu mesmo tive a oportunidade na semana passada de estar participando de comunidades no Curuçá, em Santo André, Jardim Utinga e também na Vila Carrão, em São Paulo, sobre palestras nesse sentido. Estaremos aqui em São Caetano, tendo na Rua Maranhão uma série de palestras também sobre como abandonar o cigarro, como deixar o vício do cigarro, isto agora para o próximo mês. Então a gente percebe que existe esses grupos que dão apoio, e não são apoio apenas com palestras. Nós temos médicos, dentistas, psicólogos, temos inclusive nutricionistas que orientam como parar de fumar e não engordar, por exemplo. E estamos aqui com o seu telefone, Valdomiro. Entraremos em contato assim que tivermos já agendado essas palestras. Solicitaria que você participasse, porque não é apenas palestras, e sim cursos
como deixar de fumar, e esses cursos podem ser realmente de grande valia para você. Mas primeira coisa que eu quero te dizer, mantenha firme a sua decisão. A sua decisão é tudo para um bom encaminhamento. Doutor José Ricardo, tem alguma coisa assim, tem gente que fala assim, eu vou parar aos poucos, os Estados Unidos, que tem indenizações milionárias, né? Ana Paula, realmente você está tocando no assunto, eu até ia querer tocar nesse assunto, a diferença das ações no Brasil e dos Estados Unidos. O que a gente vê é que o judiciário americano, ele encara, na realidade, o tabagismo de uma forma muito diferente do que o judiciário nacional. Por exemplo, as grandes ações indenizatórias dos Estados Unidos, elas ocorrem porque o judiciário lá encara que a pessoa se torna viciada por causa da indústria do tabaco. Em outras palavras, de uma forma muito resumida. No Brasil, não ocorre a mesma coisa, ou ocorre numa velocidade muito menor, porque o judiciário diz o seguinte, você fuma se quiser, você tem a opção de fumar ou não, enquanto lá encara que o fumante se torna um viciado pela indústria. Então existe essa diferença entre a realidade nacional e a norte-americana. Estamos falando de um país desenvolvido como os Estados Unidos, que ele tem realmente pego de forma muito forte com respeito a essas ações indenizatórias, e sabemos que realmente as pessoas, quando entram lá nos Estados Unidos com essas ações, elas ganham, porque realmente o judiciário tem esta visão da pessoa ser a vítima da indústria do tabaco, enquanto aqui o judiciário ele encara, você tem a opção de fumar ou não fumar, fuma se quiser. E sabemos que quem fuma, na verdade, é vítima do cigarro, é vítima de uma substância muito rápida, que atinge rapidamente o cérebro e altera todo o metabolismo cerebral. É verdade, os Estados Unidos eles começaram muito antes, há muito